Evangelho segundo escreveu Lucas é um texto muito conhecido, uma palavra muito assim, ministrada diante dos altares, mas Deus me deu algo dentro dessa ministração. E o chamado que Deus tem na minha vida é de crescimento. As pessoas cresçam espiritualmente. Venha conhecer verdadeiramente o propósito de Deus na sua vida. Capítulo 15, o verso 11, a palavra do filho pródigo. Glória a Deus. Todos encontraram? Glória a Deus. Vamos fazer uma leitura compartilhada. Eu não sei que tem aqui texto. Qual é a versão? Eu vou ler os pares e os irmãos ler. Eu vou ler o ímpar e a igreja lê os pares. Está bem assim? Glória a Deus. Mas leia com alta voz, forte. Glória a Deus. Está escrito, Jesus continuou. Se ele continuou, é porque ele já havia começado. Né? Certo homem tinha 2 filhos. A igreja? Ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante e ali desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer de necessidade. Então ele foi, se achegou um dos cidadãos daquela terra, a qual mandou para o seu campo a cuidar de porcos. Desejava encher o seu estômago com a volta que os porcos comiam, e ninguém dava nada. Então, caindo em si, disse: quando os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui passando fome, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu em direção ao pai. E vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu. E veio com compaixão, correu ao encontro de seu filho. E muito abraçou e beijou. Glória a Deus. O filho disse: Pai, pequei contra os céus perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vesti-lo com distinção, põe-lhe um anel de autoridade e as sandálias de ofício. Trazei um bezerro gordo, matai, comamos e nos alegramos. Aleluia. Aleluia! Glória a Deus. 24. Procurando por este meu filho, estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. O filho mais velho estava no campo. Quando voltou, chegou perto da casa, ouvindo a música e as danças. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro gordo, porque o recebeu são e salvo. Glória a Deus. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu a seu pai: olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca desobedecer às tuas ordens, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. No entanto, chegando em casa, esse teu filho que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele.
Respondeu-lhe o pai: filho, tu sempre está comigo, e todas as minhas coisas são tuas. A igreja. Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta deste teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e ele viveu. Estava sem esperança, pois foi salvo. Glória a Deus. Deus, a tua palavra já foi revelada no meu coração. Que a tua igreja nessa noite, Senhor, ela se renova e entenda o teu propósito em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, a hora passa rápido, né? Jesus, mas eu prego rápido, bem rápido mesmo. Glória a Jesus. Eu pensei que era mais cedo. Segura aí, irmã Salomé. Glória a Deus. Esse texto aqui, ele me chama muita atenção, porque Jesus, ele faz aqui uma trilogia de parábolas. Ele conta 3 parábolas. E todas as 3 parábolas se referem-se a vidas, a almas. E quando ele chega exatamente na parábola do filho pródigo, o capítulo 15, ele revela que quando ele começa a ministrar sobre essa palavra, porque chegaram-se a ele todos os cobradores de impostos, os pecadores e os fariseus. E eu quero retratar algo aqui muito rápido nessa noite, porque nós vemos a figura de 2 filhos. O filho mais novo, ele representa os publicanos, os pecadores, e todos os descendentes de Abraão que escolheram viver uma vida de pecado e de libertinagem. O filho mais novo, ele representa isso. O filho mais velho representa os fariseus, os escribas, toda a classe de religiosidade, ali naquela época que Jesus vivia no primeiro século. Eles confiavam no mérito do seu trabalho para o Pai. E quando Jesus ele começa a ministrar sobre essa parábola, ele estava realmente dizendo algo importante ali para aquela sociedade. Ou como essa parábola, ela se revela para nossas vidas nos dias de hoje. Porque nos dias de hoje nós também temos essa classe de pessoas, mesmo dentro da igreja ou fora da igreja. Muitos têm a libertinagem demais diante de um pai, e outros acham que fazem também por merecer. Acha que é santo demais, acha que faz as coisas porque eles merecem. De um lado, tem a libertinagem demais, e o outro tem um Deus como o seu Senhor. Mas só que Deus é muito mais do que isso. Só que Deus, ele não é somente o nosso Senhor. Deus é o nosso Pai. E Deus, ele quer se relacionar com cada um de nós. Mas os ambos filhos, eles tinham uma visão equivocada do Pai. A visão dos ambos filhos era equivocada. A visão do filho mais novo era de quê? Dai-me. Ele só sabia pedir. Pai, dai-me. Olha como Jesus se refere na parábola. Quando o filho vai falar com o pai, ele disse: Pai, dai-me. Ele entra na presença do pai e ele diz: dai-me. Diante do fundamento como pai, ele tinha o pai como obrigação de dar. Diante da visão de relacionamento com o pai, ele tinha visão também que o pai tinha obrigação de dar. Então tudo para o filho era dar-lhe. O filho mais velho era de servi-lo. Sirvo-lhe há tanto tempo. Então eles tinham uma visão equivocada, tanto o mais novo quanto o mais velho. Um era só dar-lhe, outro era só
servite. Eles não sabiam o valor que o pai tinha, e o que o pai tinha era deles. É como nós estamos aqui em nosso meio, ou muitas das vezes nós vamos para o nosso joelho e oramos a Deus e só sabemos pedir: dai-me, dai-me, dai-me. Ou de outra forma: sou teu servo, eu sou teu servo. Não me deixe acontecer isso, porque eu sou teu servo. Dai-me. Em que posição estamos diante dessa leitura que Jesus deixa para as nossas vidas? Estamos do lado do dai-me ou estamos do lado de servir? Você é servo ou você tem um Deus como um Deus que só pode te patrocinar os seus desejos? Porque muitas das vezes, pastor Adalberto, nós temos Deus só para patrocinar os nossos desejos do coração. E se Deus não fizer, muitas das vezes, viramos as costas. Viramos as costas e queremos resposta imediata de Deus. E muitas das vezes, nos dias de hoje, quando nós vamos para o joelho para conversar com o Pai, é quando nós estamos no estreito. Aí reconhecemos que Deus pode nos dar. E Ele dá. Mas só que Deus tem muito mais do que isso. A visão dos dois está equivocada. Temos que ter cuidado com esse tipo de visão. Temos que ter cuidado com o tipo de relação que nós temos com Deus, o Criador. Aquele que é muito mais do que nós pensamos. Quando Jesus ele ensina os discípulos a orar, nós reparamos, se você for contar quantas vezes Deus é chamado de Deus por Jesus no Novo Testamento, pastor Alberto, só 2 vezes. Jesus chama Deus 2 vezes e mais de 300 vezes de Pai. Como você tem o teu relacionamento com Deus? Como pai ou como teu patrão? Imagina você, mãe. Como que você se sentia constrangido se o teu filho direcionasse você somente pelo que você pode oferecer a ele? Ou se o teu filho se direcionasse a você e dizendo para você que você era uma pessoa dura demais, ele tinha medo de você, e o teu relacionamento com o seu filho, ele te via como um patrão. Pensa. Pensa nessa noite, se você não ficaria constrangido que o teu filho visse você como um patrão. Ou se o seu filho se aproximasse de você somente por interesse. É constrangedor. Mas o que Jesus estava passando aqui para que esses 2 grupos, um de libertinagem e outro de santidade demais, era muito mais do que isso. Agora, deixa eu entrar aqui dentro do texto, da mensagem. Quando o filho, ele chega para o pai e ele disse: Pai, dá-me a parte que me pertence. No livro de Deuteronômio, no capítulo 17, verso 17, é o 15, é o 21, 17, fala sobre a lei do primogênito. E o primogênito, ele tinha direito só apenas 1% da herança. A herança era dupla para o filho mais velho. E o filho mais novo, ele fala assim: Pai, dá-me a parte que me pertence. Imagina isso no primeiro século, era um choque. Eu não quero entrar muito em detalhes por causa do tempo. O patriarca jamais poderia ser afrontado dessa maneira. E havia uma cultura naquela ocasião que o patriarca, ele era comunitário. Se o patriarca fosse atingido, toda a comunidade também seria atingida. O que a comunidade fazia?
pegava um vaso de barro, levava à praça, levava o filho, que chamou o pai de morto em vida, quebrava em praça e dizendo para ele: assim está o coração da comunidade do teu pai, quebrado, arrebentado pela sua rebeldia. E a história diz que ele chegou: pai, dá-me a parte que me pertence. O pai não questionou. O pai não questionou, o pai deu a parte que lhe pertence. Agora me faz uma pergunta: pastor Jorge, ele saiu no mesmo dia de casa? Não, porque ele precisava vender as terras, os animais. Ele permaneceu dentro da casa do pai, sem comunhão com o pai. Ele já estava sem comunhão, mas ele estava dentro da casa, sem comunhão com o pai. É o que acontece nos nossos dias de hoje. Quantos estão dentro da casa, mas estão afastados, estão sem comunhão com o pai? Meu Deus! É forte! Mas nessa noite, É glorioso! se você está dessa maneira, Meu rei! o pai está de braços abertos. Aleluia, te esperando. Glória a Deus. Glória ao Senhor! Glória a Jesus. O texto vai dizer Glória a Deus! que o filho foi para uma terra longínqua, distante. Em Israel, naquela época, até hoje, é proibido criar porcos. Ele foi para uma terra estrangeira. Por quê? Me pergunte por quê. Por quê? Porque ele queria libertinagem. Ele queria fazer as coisas que, aonde ele estivesse, ninguém o conhecesse. Meu Deus, Pai. Ele queria que ninguém visse. Ele queria ficar num lugar distante para poder fazer tudo aquilo que o desejo do seu coração estava fluindo, brotando dentro dele. Meu Deus, Pai. Louvado seja E ele foi para essa terra. Glória a Deus! Deixa eu pegar em 5 minutos, Louvado seja Deus! só para terminar. Bendito seja o teu nome! Esse jovem foi para essa terra distante, gastou tudo. E diz a história que ele passou necessidade, houve fome naquela terra. E ele foi procurar trabalho, mas não achava. E o único trabalho que ofereceram era de cuidar de porcos. Mas esse jovem pastor tinha princípios. Qual é o princípio que ele aprendeu com o pai? Na nossa cultura, não se come carne de porco. Porcos são imundos para nós. O princípio dele era esse. Mas quando ele chega, não tinha mais nada o que ele fazer, ele aceitou. Mas ele sabia que ele tinha princípios. Nem tudo que te oferece, você pode aceitar. Porque não faz parte da tua cultura. Não faz parte da tua vida. Ele aceitou sabendo que ele não foi ensinado dessa maneira. E a Bíblia diz que quando ele estava lá no meio dos porcos, ele sentiu falta de casa. Ele chegou lá no fundo e ele saiu. Aleluia, glória a Deus. Ele disse, no seu pensamento, ele disse, no seu pensamento, ele teve uma visão. Porque a visão, ela não nasce nos nossos olhos. Os nossos olhos só refletem aquilo que a nossa visão, a nossa mente cria. Ele, irei ter com meu pai. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Isso ele diz na sua mente. A Bíblia diz que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ele ensaiou. Ele ensaiou aquilo. Escute que isso no versículo 17 e 18. No versículo 17, diz assim: então ele caindo em si. Primeiro o que ele fez? Caiu em si. No versículo 18 ele diz assim: e eu me levantarei. Não adianta nada nós estamos aqui cair em si e não ter atitude. A gente conheceu o nosso erro e não ter atitude. E também não adianta nada ele ter se levantado
e não ter reconhecido. Então, um verbo aqui completa o outro. Ele reconheceu, se levantou e tomou uma atitude. Irei ter com meu pai. Imagina aquilo que nós pensamos, os nossos olhos refletem, olha no futuro. A nossa visão, ela vai além do que nós pensamos. A nossa mente, pastor Alberto, a nossa mente, ela que vê o nosso futuro. O que você pensa aqui agora, lá na frente vai se concretizar. Deixa eu só passar um exemplo aqui para você. Eu não sei que tem alguém aqui que já foi na Disney. Mas a história da Disney diz que o primeiro parque que ele construiu foi para a filha, em casa, um parque pequeno. E ele fez um projeto do parque grande. Mas no dia da inauguração do projeto da Disney, ele tinha morrido. E quando a mulher dele foi cortar a fita de inauguração, o engenheiro dele virou para ela e disse: que pena que o Walt Disney não está aqui para ver isso. A mulher virou para ele e disse: você está enganado. Nós estamos aqui porque ele viu isso antes de nós. O teu pensamento faz você enxergar além do que você imagina. É o teu pensamento que passa a tua visão. Esse jovem pensou: irei ter com meu pai. Glória a Deus. Ele ensaiou. Deus poderoso. Ele se levantou do pó da cinza, do meio dos escombros. Eu não sei que tem pessoas aqui passando situações difíceis, mas o Pai está te esperando, está de braços abertos. Oh, Deus forte. Eu imagino esse pai, quando abriu a porteira, pastor Alberto, Glória a Deus. para o filho ir embora. O pai não questionou mais, dizendo: mas ele vai voltar. Eu acredito que ele vai voltar. Eu acredito que todo dia o pai ia lá na porteira olhar. E um dia o filho cai em si. E quando ele cai em si, ele volta. Ele colocou no seu coração: Aleluia. irei ter com meu pai. Glória a Deus. E quando ele vai, a Bíblia diz que quando ele está no caminho, o pai está esperando. O pai estava dentro da casa ou estava fora da casa? O pai estava fora. Porque a Bíblia diz que ele viu o pai. A questão aqui não era ele voltar para casa. Era para voltar para o pai. Porque a questão não era a casa. A questão era a pessoa. A questão aqui é a pessoa do pai. Que ele estava voltando. Não era para casa. Porque para casa ele poderia voltar. Mas a questão era o pai. A questão era a pessoa do pai que estava esperando. Glória a Deus. A questão que nós estamos tratando aqui hoje não é apenas só de uma palavra, mas é de vida. Aleluia. A questão que eu estou ministrando aqui nessa noite é de reconstruir aquilo que estava quebrado dentro de você. Glória a Deus. A questão que nós estamos aqui nessa noite é porque a tua vida está em jogo e Jesus quer restaurar. Ele está de braços abertos para te abraçar. Ele corre, pastor. Oh, Deus forte. Quando ele corre, ele avista o pai. Glória a Deus. E o pai, imagina a cena, o pai também corre diante dele. O pai corre por quê? Porque o pai sabia que ele ia se ajoelhar aos seus pés. O pai também abraça, porque o pai recebeu como filho. Porque filho não se ajoelha diante dos pés do pai. O filho nunca vai deixar de ser filho para ser escravo. Você é filho, você não é escravo. Você é filho comprado pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Aí diz a história que ele corre, o pai abraça, os dois se beijam. O pai, com muita alegria, chama os seus criados. E quando chama os criados, ele manda preparar a roupa, o anel, sandálias e o boi para festejar.
Não sei que tem alguém afastado aqui, ou pela internet, mas eu quero dizer que o teu lugar está guardado. A tua roupa está guardada, separada. A tua roupa não vai dar em outra medida, a roupa é a sua medida. Você pode ter saído, mas a roupa ainda cabe em você. O anel é a medida do teu dedo, os sandálias é a medida dos teus pés. O Pai está te aguardando. A história diz que esse homem, ele agora prepara uma festa. Já fecha. O filho mais velho. Agora vem Glória a Deus. o religioso. O que está acontecendo aqui em casa? Que músicas são essas? Aí chega um dos criados e diz: o teu irmão voltou. Aleluia. E o teu pai se alegrou porque ele voltou são e salvo. Aleluia. Glória a Deus. E teu pai mandou matar um gado gordo para festejar a volta do teu irmão. Ele não quis entrar na festa. Já viu quando Deus levanta uma pessoa na igreja para pregar, para ministrar? E tem muitos que estão ali há muito tempo, fica com raiva, fica de biquinho. Ele não pode, ele não faz. Já leu a mensagem, a parábola do semeador? A semente é ele que semeia, é ele que dá o crescimento. Não é pastor, não é ninguém da igreja, mas ele que dá o crescimento. Glória a Deus. Aleluia. Esse menino aí, das redes sociais, muita gente se levantou para bater no menino. Mas agora tem alguém levantando para aconselhar. É melhor a gente aconselhar do que bater, do que jogar fora. É melhor a gente ensinar, orientar, do que jogar lá fora. Papai. Aí a história vai dizer que o pai foi obrigado a sair da casa para ir ter com o irmão. Sabe o que o irmão diz? Pai, há tanto tempo que eu te sirvo. Olha. E tu nunca me deste um cabrito para festejar com meus amigos? O pai revela algo muito grande. Meu filho, tudo isso aqui é teu. Tu não enxergou ainda, tu me tem como patrão, tu me tem como alguém que manda em você. Tudo isso aqui é teu, você ainda não tomou posse daquilo que é teu. Por quê? Meu Deus. Você me tem como servo, como empregado. Aliás, como patrão. De que maneira você tem visto Deus na tua vida? De que maneira alguém colocou um jugo sobre as tuas costas e você tem visto Deus na tua vida? Deus quer ter um relacionamento maior com você. Deus quer ter um relacionamento maior contigo, com a tua casa, com a tua família. Jesus disse: olha, eu já não chamo vocês mais de servo, e sim amigo, porque o servo não sabe o que faz. Seu Senhor. Mas o amigo sabe. Glória a Deus. Você é servo ou é amigo? Louvado seja Deus. Deus tem coisas maiores para você. A tua visão começa aqui, ó. Deixa eu te contar uma coisa. Eu fui criado sem pai e sem mãe. Quando eu voltei aqui para o Rio de Janeiro, eu tinha 9 anos de idade. Sabe qual foi o meu primeiro trabalho? Quando estava fazendo sol, eu vendia picolé. Quando estava chovendo, eu vendia coxinha. E muitas das vezes eu catei ferro velho para comprar 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão. Quantas das vezes eu não tinha possibilidade de ir para a aula? Porque eu tinha que trabalhar informalmente, mas eu tinha. Não tive muita oportunidade. Mas a minha mente tem uma visão além daquilo que as pessoas possam imaginar. Glória a Deus. A tua visão pode ver o teu futuro nessa noite. Aleluia. Eu não sei de onde você saiu, de que família. Eu não sei de que solo você brotou. Meu rei. Eu estava pregando lá em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, a última vez que eu fui no Brasil, no bairro da onde eu saí. E eu falei sobre a semente, exatamente.
sobre isso. Não interessa o terreno que a semente cai. É, paizinho da glória. Mas o Espírito Santo de Deus, Aleluia, meu rei. que te vê, te dá o crescimento. Aleluia. Fique de pé, porque não temos mais tempo em nome de Jesus. Santo. Aleluia. Glória a Deus. O Espírito de Deus, Aleluia. o Espírito de Deus, ele te viu Aleluia. e te vê. É, meu rei. E ele está dizendo: eu te amo. Aleluia. Eu não quero Glória a Deus. te perder. Aleluia. Volta para a casa do Pai. Glória a Deus. Volta porque o anel ainda está guardado. A roupa, a sandália está guardada. Tem alguém aqui afastado? Alguém ainda aqui não conheceu Jesus como seu Salvador? Se tiver, levanta suas mãos assim aos céus. Aleluia. Glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Não tem ninguém? Alguém que Aleluia. queira voltar a se reconciliar? Deus abençoe poderosamente a sua vida. Glória a Deus. Quem gosta de trabalho de libertação? Levanta a mão. Mas é trabalho de libertação, viu, irmão? Não é de visagem, de revelação da carne. É libertação pela palavra. Libertação pela palavra. Deus faz coisas tremendas aí. Queridos, Deus abençoe. Dê a mão à pessoa que está ao seu lado. Vem cá, irmão Salomé. Para a gente fechar essa festa aqui. Glória a Deus, com chave de ouro, desde já, pastor Alberto. Eu agradeço essa oportunidade. Agradeço aos músicos. Desculpa alguma coisa, viu, filhão? Eu sei que vocês ensaiaram, oraram, jejuaram. Mas aí o tempo também vai embora. Eu tinha pedido aqui o louvor, mas o tempo já foi, a hora já foi. Você que queira adquirir o livro, por gentileza, eu estou ali fora, tá bem? E Deus abençoe poderosamente a sua vida. Pastor Jack, Deus abençoe a todos vocês, viu? Glória a Deus. Dê a mão à pessoa que está ao teu lado, feche os teus olhos. Deus, diante da tua presença, abençoa, Deus, a vida dos teus filhos. Abençoa, Senhor, meu Deus, Pai querido, o trabalho deles durante essa semana. E o teu Espírito Santo, Senhor, venha dar o crescimento semear. E abençoa